sol, fá, mi, ré, do, mi, do, sol, lá, ti, do, ré, mi, ré, do, ti, ré, do, mi, sol, mi, sol, mi, sol, 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 mi, fá, sol, mi, do, sol, sol, mi, do, mi, do, mi, ré, do, ti, ré, do, ré, mi, sol. Tudo bem, pessoal? Falar aqui hoje para vocês a respeito do método Kodály, né? Da consciência musical. Falar um pouco mais desse viés que pode ser estudado a música da mesma forma como se aprende a língua, né? A língua materna. Então, por exemplo, vamos pensar assim: o que surgiu primeiro, a fala ou a escrita? Se a gente pensar, né? Lógico que foi a fala. Os seres aprenderam a falar primeiro para depois surgir a escrita. Então, ou seja, a escrita é a representação gráfica dos sons. Da mesma forma, na música também, sim. A partitura é a representação gráfica dos sons. Ou seja, então os sons surgiram primeiro. Também na música o som surgiu primeiro. Então, se, né, considerando então o som surgiu primeiro, então eu tenho que primeiro identificar o som, depois fazer a interpretação dele na partitura. A criança, por exemplo, ela aprende a falar primeiro, ela tem contato com o som, ela tem contato com os fonemas e toma consciência disso. Só depois é que ela vai ver aquilo na partitura, só depois que a gente vai escrever. Não é assim? Então, a consciência musical, a consciência melódica, ela tem que passar por esse desenvolvimento do ouvido, né? Que é o que o Kodály fala. Primeiro, né, num bom músico tem que se ter um ouvido desenvolvido. Do, mi, sol, mi, ré, do, mi, ré, do, lá, ti, do, ré, mi, fá, mi, ré, do, ti, ré, mi, do. E tranquilamente você passa isso para o instrumento. Dentro dessa perspectiva, né, do Kodály, que ele fala o seguinte: o objetivo dele é levar o aluno a ouvir a música antes de interpretar no instrumento. Como assim? Ouvir pela consciência, ouvir mentalmente o som e ter a consciência do som.
por essa habilidade de guardar o som, guardar os intervalos, né, na cabeça, pela consciência musical. Assim como a gente guarda as palavras, nós temos as palavras do nosso idioma, a gente guarda essas palavras na nossa cabeça e também temos a ideia do significado de cada palavra. Da mesma forma acontece com as notas. Então, no estudo da forma que eu estou desenvolvendo e pensando o que o Kodai falou, né, a gente trabalha primeiro essa percepção do som, da mesma forma que a criança percebe o som das palavras, dos fonemas, tem essa consciência dos sons, e então, só depois de ter essa consciência é que a gente se passa para a escrita, se passa para entender os conceitos e a própria leitura, né, na partitura. Inclusive, se você já tiver essa consciência das notas, né, dos intervalos, dos efeitos das notas, você já consegue tocar o seu instrumento com uma consciência bem clara de onde está cada som e onde está cada efeito que você está querendo fazer, sem precisar de ler a partitura de imediato. A gente pode até pensar assim, vamos examinar, olha, a gente, o que a gente faz mais? A gente fala mais, ou a gente escreve mais, ou a gente lê mais? Qual dessas três a gente faz? Com certeza, a gente fala muito mais do que lê e escreve. Da mesma forma, é também na música. Então a gente deve, por exemplo, cantar muito mais do que, vamos dizer assim, tocar. O cantar com consciência é o que vai levar a tocar com consciência. Né? Se eu estou, por exemplo, aqui, do, mi, sol, do, ti, do, lá, mi, sol, mi, fá, sol, lá, ré, ré, mi, fá, sol, ti, do, ré, mi, fá, lá, ti, sol, dó. E percebe que não precisa necessariamente de harmonia. Eu posso pegar uma altura confortável para mim, que eu vou falar, que eu vou cantar, sem precisar de instrumento. Como eu já tenho internalizado os sons, eu canto, eu crio uma melodia, porque vamos pensar no conceito de improviso. O que é o improviso? É quando a pessoa tem uma ideia, né, melódica, e ela fala aquela ideia. Como que seria isso, né, na fala, no dia a dia? No dia a dia, a gente improvisa o tempo todo. Por exemplo, agora mesmo eu estou improvisando quando eu estou conversando. Se eu não tenho um texto escrito para mim, e aí eu penso, tenho uma ideia, então eu improviso. Ou seja, eu tenho um domínio da língua, surge a ideia, eu penso na ideia, na palavra adequada para dizer aquela ideia e falo, e digo. Como que é isso na música? Do mesmo jeito. Se eu tenho já os sons, os intervalos guardados na minha cabeça, independente de frequência, quando eu falo de frequência de Lá 440, não importa se é o dó do piano, então eu posso criar, eu posso fazer conexões de intervalo um com o outro, sem precisar de harmonia, não preciso nem de pensar em acorde.
do, mi, sol, do, fi, sol, fa, mi, do, mi, do, lá, ti, do, ré, mi, do, ti, do, lá, do, ré, do, mi, ré, mi, ré, do, ti, do, ré, mi, do, lá, sol, lá, do, lá, sol, lá, do, ré, mi, ré, do, ti, sol, dó. Não preciso de instrumento, porque assim como o Kodai fala, o instrumento acessível a todos, né, é a palavra, é a voz humana. Esse é um instrumento acessível. Então é por esse instrumento, cantando, entendendo as notas, com essa consciência, depois é que eu vou passar para o meu instrumento para tocar. Eu já vou para o instrumento, por exemplo, já é para tocar aquilo que já está internalizado na minha cabeça. Tanto é que, por exemplo, no método Kodai não se ensina instrumento. Não tem vamos supor assim, vamos ensinar um instrumento. Por quê? Porque tem que se formar músico. Não se forma instrumentista. O método Kodai ele forma músico e não instrumentista. Silvio, qual a diferença então de músico e instrumentista? É porque o músico ele tem consciência do que ele está fazendo no instrumento e ele não precisa nem do instrumento para escrever uma melodia ou fazer uma composição. Já, por exemplo, o instrumentista ele é mecânico, né? É como um operador de uma máquina de datilografia. Então, por exemplo, memorizou ali onde estão as notas e toca. E no caso do músico, ele escuta a nota, ele sabe a consciência da nota antes de fazer ela, antes de tocar ela no instrumento. Olha, por exemplo, assim como a gente vê um texto na nossa língua materna e consegue ouvir aquele texto mentalmente, o músico que tem internalizado os sons e já sabe a representação gráfica daquele som na partitura, ele vê uma partitura e já consegue ouvir o som ali na partitura representada. Da mesma forma que a gente vê, como eu tenho falado aqui, né, uma escrita na nossa língua materna, a gente já imagina o som, aquele som que está lá, porque aquele som é familiar para mim. Eu já ouvi ele várias vezes, já tenho consciência até do significado dele. Aquela escrita que está ali é só uma representação gráfica daquilo que eu já sei, daquilo que já é comum para mim, é no meu dia a dia. Tanto a palavra falada quanto ela escrita. Por exemplo, se eu falo para você, casa, esse som, casa, você já imagina uma casa, por conta desse som. Vamos supor a criança, ainda que não é alfabetizada, mas ela entende o que é casa, falar para ela casa, ela entende o que é. Mas ainda que ainda não é alfabetizada, se escrever, por exemplo, ela não vai saber o que é aquilo. Mas aí, quando ela é alfabetizada, que ela vê aquela palavra escrita, casa, casa. Então isso assim, é a representação gráfica desse som que ela já tem conhecimento, casa. Então na música, da mesma forma, eu
Primeiro, eu tenho que ter internalizado o som. Eu tenho que ter consciência primeiro do som, da relação que tem um som com o outro, né? Dessas 12 notas. Depois de eu ter isso internalizado, só depois então eu vou ver a representação gráfica disso. A representação gráfica tem que ser de uma coisa que eu já tenho consciência, que eu já tenho um conhecimento. É um segundo passo, né? É uma outra etapa, né? Elas podem caminhar juntinho, lado a lado? Sim, pode, né? Também. Agora, primeiro a gente fala, depois escreve e lê. É assim na história. Primeiro surgiu a fala, depois que surgiu a escrita. Tanto é que a escrita é a representação da fala, senão a escrita está representando o quê, né? Então é importante a gente compreender isso para ver que a música não é um bicho de 7 cabeças. A música é simples, né? Como diz o Jaime Ebersold, né? Ele fala assim que os músicos podem ser complicados, mas a música tem que ser simples, né? E é isso. Então, primeiro, a gente tem que internalizar esse som, né? E como internalizar esse som? Por esse método Kodai, treinando. É um treinamento, é um desenvolvimento que a gente faz do ouvido, né? Para chegar nessa consciência. E isso é gradativo, não é assim da noite para o dia. Uma criança não fala, começa a falar da noite para o dia. Então ela é muito estimulada. Da mesma forma, também é com estímulo. Primeiro estímulo, ouvir. Ouvir já os sons sendo decodificado. Essa relação que existe entre as notas, essa distância, essa combinação que existe entre as notas, já ouvi isso, né? Decodificado. Como que eu falo decodificado? Já ouvi o som com as notas, com o nome das notas, o nome dos efeitos, né? Depois eu vou falar aqui a respeito de efeitos. Se não der tempo nesse vídeo, eu falo em outro vídeo. Falar a respeito de efeito. Efeito tônica, efeito terça, efeito sexta, efeito oitava, né? O efeito primeiro grau, quarto grau, quinto grau, o efeito pelo lugar onde a nota ocupa na escala e não pela nota ali considerado na sua frequência, né? Lá 440, não dessa forma, mas considerando a nota pelo lugar que ela ocupa na escala. Por exemplo, se eu estou aqui, que efeito é esse? Tônica. Que efeito é esse? Quinta. Que efeito é esse? Terça. E esse? Efeito segunda ou nona. E saber como que esses efeitos se interrelacionam entre si. Quando eu falo de fazer eles decodificados para quem está escutando, isso facilita a pessoa. Ela escuta o efeito e o nome dele, a nota. Se eu vou partir, por exemplo, da nona, né? Ou da segunda, eu vou nomear isso de quê? De Ré. Se o lugar dela é a terça na escala, então eu vou nomear isso de Mi. Mi. Não que seja a nota Mi, não precisa ser a nota Mi, mas tem que ser esse efeito de terça da escala. Quinto grau, então efeito Sol. Sol, Mi, Ré, Dó.
nomeando os efeitos para quem está ouvindo, ouvir os efeitos e saber o nome deles. Então, uma das etapas é essa, ouvir, né? E aí dá para a gente entender uma diferença assim, bem clara, né, entre nota e efeito, né? Nota é ela dada ali isoladamente. Nota pode considerar ali como as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Não quer dizer muita coisa, uma nota. Agora, quando eu junto, vamos dizer assim, as letras, né? Eu vou ter ali palavras, frases. Quando eu conecto uma nota na outra, já não penso mais apenas nas notas. Aí eu já penso no efeito. No efeito que cada uma tem, considerando o lugar que cada uma está ocupando na escala. Aí a esse efeito eu dou o nome de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. O efeito pelo grau que cada nota está ocupando dentro da escala, que é uma coisa única. O efeito Mi é único. O efeito Dó, o efeito tônica é único. Porque só naquele lugar da escala ele vai ter aquela sensação. Então é muito importante isso, a gente entender que o lugar que a nota ocupa na escala é mais importante do que ela em si, a nota pela nota, ela de forma isolada. E aí quando eu penso dessa forma, eu não penso mais na escala, simplesmente na escala, ou não tenho necessidade de pensar em armadura, porque eu só estou pensando nas notas enquanto o lugar delas na escala. É muito melhor, eu não estou pensando apenas em notas, mas eu penso no efeito que eu quero causar, na sensação que eu quero causar, né? No sentimento, na ideia que eu quero passar. Mesma coisa quando a gente está conversando. Eu não fico pensando assim, agora eu vou usar tal palavra, não. Eu penso na ideia e aí me vem a palavra que representa a ideia que eu estou pensando e eu digo a palavra. Pela consciência musical. Então, se pela consciência que eu tenho do meu idioma, da minha língua materna, eu posso falar com tranquilidade e saber que eu estou certo. Porque eu estou pensando em ideias, em sensações. Da mesma forma, na música. Quando eu tenho essa consciência musical, eu já não penso simplesmente na nota sozinha. Eu já penso no efeito, na sensação que eu quero, na ideia que eu quero passar. E o jeito mais fácil de pensar na ideia é eu pensar na nota considerando o lugar dela na escala, o grau dela na escala. Por exemplo, vou pensar aqui, vamos ver aqui. Eu penso Mi, Dó. Essa é a minha sensação, Dó, porque é a minha tônica. Tá, Dó. Dó, Ti, Dó, Ré, Mi. Mi, Dó, Ti, Lá, Mi, Sol. Sol, Sol, Lá, Fá, Fá, Mi, Fá.
lá, ré. Ré, mi, fá, sol. Eu posso pensar sempre antes de tocar o som, porque aí o instrumento ele vai estar tocando aquilo que eu estou querendo que ele faça. Não é uma coisa de tentativa e erro. Eu vou ver onde é que está a nota que eu estou. Não, eu já sei onde é que está a nota que eu quero. Eu já sei onde é que está o efeito que eu estou querendo fazer. O lugar dele, né, no instrumento. E não importa o tom. Vamos supor, pensar aqui. Vamos supor que agora o meu dó esteja aqui, ó. Né? Agora o dó está aqui. Dó, dó, ti, dó, mi, dó, ti, dó, sol, lá, fá. E aí fica muito mais fácil de você fazer, tendo essa consciência musical. Essa consciência de saber a relação de um som com o outro, pelo lugar que ele ocupa na escala. Por essa consciência musical. Né? Então, se você está cheio de teoria, cheio de conceitos, já estudou harmonia, já estudou um tanto de coisa, encadeamento de acordes, dominante secundário, dominante primário, escalas, pentatônicas, modos gregos, enfim. E ainda tem a sensação de que que a música ainda não te pertence, entre em contato comigo para você conhecer esse método Kodály, esse jeito de ter essa consciência musical pelo treinamento do ouvido, pelo desenvolvimento do ouvido. E é uma coisa que não depende de teoria, é uma prática diária. Da mesma forma como a gente aprende a nossa língua materna sem conceito nenhum, sem teoria nenhuma, e tem essa consciência, essa clareza de que é o nosso idioma, a música pode ser aprendida da mesma forma. É isso aí.